Olá, graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos vós. Estamos aqui mais uma vez, para primeiramente agradecer a Deus, pela fidelidade dele, agradecer por ser um Deus fiel, um Deus que não falha, um Deus que até aqui tem nos sustentado, Eu creio que ele sustenta a minha família, sustenta a sua família. E hoje, da parte de Deus, eu venho trazer uma palavra. Nós sabemos que nós temos um Pai que cuida de nós, um Pai que nos orienta, nos ensina, Nós temos um Pai que criou todas as coisas, A Bíblia vem dizer que antes mesmo de nós nascermos, Ele já nos conhecia. Então, nessa manhã de sábado, eu quero trazer para vocês, Creio que o Espírito Santo, Ele ministrou no meu coração e logo me usará para passar uma palavra da parte de Deus para você que está aí do outro lado da telinha, amém? Então, nós sabemos, da existência do nosso Deus. É o nosso Pai maior, nosso Pai celestial, aquele que forma a Trindade. Nós temos o Deus Pai, nós temos o Deus Filho, nós temos o Deus Espírito Santo. Desde o princípio do mundo, todos já existiam, Quando Deus diz, e Deus fez, e Deus formou, os céus e a terra, o mundo era sem forma, Ali vem dizer que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Depois ele falou, começou a formar as coisas. Ele falou que haja luz. Esse haja é um verbo. Em 1 João está dizendo, o verbo se fez carne, habitou entre nós. Então essa trindade ela é perfeita, ela é verdadeira, ela existe desde o princípio do mundo. E nós somos totalmente dependentes dessa trindade. Nosso Deus, Pai maior, Jesus Cristo com todos os seus ensinamentos, sacrifício na cruz do Calvário, ressurreição, advogado hoje intercedendo pelas nossas vidas, vai anotando todas as nossas atitudes e ações. Pensa nós que estamos aqui e ninguém está de olho em nós? Jesus Cristo está de olho em nós, nosso Pai está de olho em nós. A Bíblia diz que Ele está sentado à destra de Deus e Ele está anotando as minhas atitudes e as suas atitudes. Não pense que você está sozinho vivendo conforme a sua inteligência, não, tá? E a Bíblia, ela vem nos ensinar que os ensinamentos de Deus, ela é muito útil para ensinar, para corrigir, para repreender, para nos habilitar, para que façamos uma boa obra aqui na terra. Então não pense que você é uma criatura de Deus que está jogada por aí, vivendo conforme as tuas próprias vontades, não. Nós temos uma lei a ser seguida. A lei é a lei que vem diretamente do trono da graça, é a lei que vem diretamente dos céus. Você é uma criatura feita por Deus, tá bom? Existe um manual de vida, tá aqui, Existe um manual de vida que o nosso Cristo, o nosso Deus, através do Espírito dele, usou homens para escrever isso aqui, A Bíblia ela vem dizer em 2 Timóteo 3,16 que a Escritura é inspirada por Deus, Foi através do Espírito Santo que isso aqui veio aparecer até nós. Isso aqui é a lei de Deus para cada uma criatura do Senhor. Eu sou uma criatura de Deus, você é uma criatura de Deus. Mas nós não podemos se acomodar para sermos apenas criatura. Nós temos que sair de criatura para filhos. A Bíblia vem dizer que no início, o pecado entrou por Adão, nós somos descendentes adâmicos. E esse pecado nos afastou da presença gloriosa do nosso Deus Criador. Nós possamos ter esse tipo de entendimento, E o plano de Deus para nos reconciliar com Ele de novo, para nos resgatar desse pecado que entrou por Adão, foi enviar o seu filho. O seu filho, João 3,16 diz, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna, amém? Então, precisamos entender que de criatura nós temos que sair de criatura para filhos, não é verdade? Porque só apenas sendo filhos, nós vamos conhecer o Filho de Deus. Apenas quando tornamos filho de Deus, vamos conhecer o Filho de Deus, Jesus Cristo.
Não tem como eu abrir a boca e dizer eu conheço a Jesus sem primeiramente saber que eu preciso me arrepender de um pecado que entrou por um homem, né? E querer me reconciliar com Deus de novo. E como que eu faço isso? Eu preciso me arrepender, confessar o chamado do Senhor Jesus Cristo, né? Porque na cruz do Calvário, quando ele derramou todo o seu sangue, ali ele deixou um chamado para cada um de nós. E nós não podemos deixar de confessar esse chamado. A Bíblia diz que diante dos homens a gente tem que confessar o Senhor Jesus Cristo, porque se nós não confessar, nós estamos negando. E ele diz: aquele que me nega diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Então precisamos ter o entendimento de que nós somos pecadores, pelo pecado que entrou por Adão, precisamos nos arrepender, confessar o Filho de Deus, Jesus Cristo de Nazaré, que foi o plano de Deus para nos salvar, nos libertar desse pecado que entrou por Adão, e sim herdar a nossa salvação através do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Eu digo para vocês, né, que quando a gente entende um pouco isso, nós vamos buscar viver sob a lei de Deus, né? A gente passa de querer estar apenas grudado com o sistema do mundo, com as coisas deste mundo, que a Bíblia diz que não leva nós a lugar nenhum as coisas do mundo. Eu falo para você que até são coisas boas, né? Aos nossos olhos, as coisas deste mundo são coisas boas, mas quando a gente tem o entendimento da palavra de Deus, quando a gente lê as escrituras sagradas, a gente logo, o Espírito Santo revela tanta coisa nas nossas vidas, que a gente passa a ter um entendimento melhor. A gente entende a mensagem de Deus para as nossas vidas e logo a gente muda de caminho, a gente muda de trilha. Amém? E nós precisamos levar isso a sério, né? Para sairmos de criatura para filhos de Deus. E precisamos pedir em súplica, em oração, né, a Deus para que venha revelar, né, as palavras dele sobre a nossa vida, que é para a gente ir compreendendo o plano de Deus para nos salvar. Deus tem salvação para mim, tem salvação para você, Deus tem salvação para toda a sua família, mas precisamos querer, precisamos tomar uma decisão para buscar essa salvação no Filho dele, né? Então, Jesus Cristo, ele é muito, mas muito importante. Ele é a prioridade nas nossas vidas. Ele é o único caminho que vamos buscar essa salvação. A Bíblia vem dizer em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É Cristo falando, né? Teve uns incrédulos lá que não acreditava. Falou para ele, um dos discípulos disse para Jesus qual era esse caminho, para mostrar esse caminho, para que Jesus mostrasse esse caminho. Então ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará a Deus, que quer dizer também, ninguém vai se salvar se não passar por Cristo Jesus, né? Ele é Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, o que eu quero passar para vocês nessa manhã é um pouquinho, que isso é um pouquinho, né? Porque eu sou criança no Evangelho ainda, eu tenho 1 ano e 4 meses de convertido, né? Então eu não tenho muito conhecimento ainda, mas eu tenho uma vontade muito grande de conhecer a palavra de Deus. Eu peço em orações para que Deus possa me moldar, que Deus possa transformar áreas na minha vida que ainda me leva a pecar contra o Senhor, que me leva a ficar não tão próximo do Senhor. Quero, tá entendendo? Ter uma intimidade tão grande, um relacionamento com Deus tão grande, a ponto dele me revelar as Escrituras. Então isso é busca, isso é decisão, isso é renunciar, isso é se arrepender dos pecados, ter um coração arrependido, um coração, sabe? Porque, como eu falei antes, a gente tem que entender a lei de Deus para nossas vidas. Nós não nasceu para viver conforme o que o mundo nos oferece, conforme o meu entendimento, conforme a força do meu braço. Não, nós não vivemos para isso. E nem só apenas por isso. Tá entendendo? Nós precisamos das coisas, muitas coisas que tem aqui no mundo para sobreviver, precisamos. Mas a Bíblia vem dizer que se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça dele, essas outras coisas, né, que muitas coisas aí vêm de Satanás,
As coisas que vêm de Satanás, Deus repreende, não deixa chegar nas nossas vidas. Mas quando a gente bota um pensamento em buscar o reino de Deus primeiro e a justiça dele, Deus acrescenta as outras coisas que somos necessitados e que nós precisamos para dar continuidade à nossa vida aqui na terra. Porque nós não sabemos o dia que vai chegar a nossa senha, não é verdade? A gente não sabe. Então, por não saber, a gente procura as escrituras, a gente procura o entendimento da palavra de Deus. Existem várias maneiras da gente buscar o entendimento da palavra de Deus, amém? Eu creio que em toda igreja existe, né, um funcionamento, existe como se diz, um tipo de ensino. Mas eu falo, não é qualquer igreja não, tá? Essas todas as igrejas que eu falei, são igrejas que têm Jesus Cristo como centro. Jesus Cristo como centro. O Espírito Santo como centro. Deus, Pai maior, como centro. Tem que ser uma igreja que leva a sério a palavra de Deus. Tá entendendo? Igreja que pega a Bíblia, lê a Bíblia, entende a Bíblia e vive a Bíblia. Amém? Então não é qualquer igreja. Porque tem igreja que fala de Deus, fala de Jesus, fala do Espírito Santo, mas não vive o que está escrito na Bíblia. Então, a Bíblia diz que nós temos que ser o que ela diz que nós somos. A gente tem que viver o que ela pede para que vivemos. Amém? Então, vamos pedir ajuda ao Senhor. A Bíblia vem dizer, né, que a gente, quando precisa de socorro, a gente tem que buscar em Deus, né? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, né? Então, voltando um pouco para a gente não sair do foco do assunto, a gente precisa ter esse tipo de entendimento. Eu sou uma criatura, mas como que eu faço para ser filho de Deus? Então eu tenho que me arrepender daquele pecado que entrou por Adão. Eu venho falar uma coisa para vocês aqui rapidinho. Eu não peco. Eu não sou pecador porque eu peco. Vai embora um pouquinho, mas você entende. Eu não sou pecador porque eu peco. Eu peco porque eu sou pecador. Embolou, né? Eu peco porque eu sou pecador. Quando eu peco, é porque eu já sou pecador. Eu não sou pecador porque eu peco. Entende? Adão, homem santo, Deus fez perfeito, mas desobedeceu, pecou, né? Pecou. Adão pecou. Eu me tornei um pecador por causa de Adão, né? Eu não sou um pecador por causa do meu pecado. Eu sou um pecador por causa do pecado de Adão. Eu sou considerado pecador por causa do pecado dele. Então eu sou considerado pecador. Então eu peco por causa dele, que pecou primeiro. Eu não peco porque eu quero pecar, eu peco porque eu já sou pecador. Tá entendendo? Então, pelo fato de eu ser um pecador, eu peco. Tá entendendo? Você entendeu um pouquinho? Entendeu? Eu só peco porque eu sou pecador. Eu não sou pecador por causa que não foi eu que cometi o primeiro pecado. Foi Adão, não fui eu. Então, eu não sou pecador porque eu peco. Eu só peco porque eu sou pecador. Embolou um pouquinho, mas depois você distribui melhor isso aí, amém? Então, a ponte, o único caminho que vai nos levar a sair de pecador para ser filhos de Deus é o Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero muito que o Espírito Santo nesse momento entre mesmo com força total, com mover, poder, te dando sabedoria, entendimento e vontade, mas muita vontade. Eu creio que isso aqui não é difícil acesso para nenhum de nós. A palavra de Deus, para quem quer, em todo canto tem Bíblia. Em todo canto tem Bíblia. Tente procurar, a minha é essa aqui. Tente procurar, eu tenho outra ali também de estudo, mas essa é a que eu mais uso. Essa é a minha filhinha. Então, eu quero convidar vocês que não têm o costume de buscar na Bíblia os ensinamentos do nosso Deus. Eu quero convocar vocês nessa manhã para começar a ler. Comece a ler e comece a entender qual o plano de Deus para a tua vida, qual o propósito de Deus para a tua vida. A Bíblia vem dizer que Ele tem um chamado para cada um de nós. Nós temos um chamado aqui nessa terra, tá? Eu creio que muitas pessoas já morreram e não conheceram o seu chamado, e nem viveu o seu chamado. Eu tenho um chamado, você tem um chamado, cada um da sua família tem um chamado.
Nós precisamos pegar a Bíblia Sagrada, entender esse lado, porque eu sou pecador, porque eu sou criatura, como que eu faço para tornar filho de Deus, obediente, o que eu faço para poder guardar os ensinamentos dele. Então, nós precisamos muito ler a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, que são as Escrituras. Aqui dentro tem tanta coisa boa. Meu irmão, eu passei 32 anos sem saber como que fazia. Quer dizer, eu até sabia, mas por questão de desobediência, eu não fui buscar os ensinamentos que tem aqui dentro. Eu estou 1 ano e 4 meses buscando e eu estou me maravilhando tanto em saber que aqui tem tanta coisa importante. E além do mais, se eu seguir o que está escrito aqui dentro, ó, esquece religião, gente, esquece religião. Siga os passos de Cristo e os ensinamentos de Deus que está aqui, ó, nessas páginas, tá? Nesses livros, 66 livros tem aqui dentro. Mas leia a Bíblia verdadeira, tá? Não é qualquer Bíblia não, viu? Procure saber qual é a Bíblia verdadeira, porque tem a Bíblia verdadeira, a Bíblia que se baseia na verdade, que é o Senhor Jesus Cristo, tá? Não leia qualquer coisa, leia a Bíblia que se baseia na verdade que foi dito pelos ensinamentos do Senhor Jesus e pelos mandamentos do Senhor nosso Deus, tá bom? E daí você jamais vai ser o mesmo. O Espírito Santo vai te transformar de uma maneira que aquilo que você era vai parar de ser, meu irmão. Você vai ser o que a palavra de Deus diz, amém? É isso que eu tô querendo ser. Eu já mudei muita coisa na minha vida, tem muita coisa para mudar e tá mudando muita coisa, amém? Hoje eu tenho a verdadeira paz, eu tenho a verdadeira felicidade. Que vocês possam também buscar em Cristo, nas Escrituras de Deus, na palavra do Senhor, a verdadeira paz, a verdadeira felicidade. Não é a que o mundo dá, mas sim a que Jesus Cristo dá, amém? Hoje eu fiz um vídeo mais extrovertido, eu fiz um vídeo mais alegre, mas eu não costumo fazer esse tipo de vídeo não. Eu faço um vídeo mais sério, mais exortante, né? Mais exortando ali. Hoje o Espírito Santo me trouxe a fazer um vídeo mais engraçado, um vídeo mais, né, que você não vai ficar tão, olhar pra minha cara assim e ficar tão chateado, né? Dizer, esse bicho é muito fechado, um cara fechado, só sabe falar palavras duras, não, olha. Jesus Cristo tem tudo pra nossa vida, viu? Lembre-se, basta você tomar uma decisão, confessar o chamado de Jesus, que Ele tem um chamado pra você. Ah, mas se o Espírito... mas se eu não quiser... Não, como é que o povo diz? Mas eu já tenho Jesus. Ah, tá, cara. A palavra de Deus vem dizer que a gente sem o Espírito Santo não somos nada. Então, nós só podemos dizer que tem a Jesus quando a gente começar a viver Jesus. E a gente começa a viver Jesus quando nós pegamos os ensinamentos daqui, guarda em nosso coração e passa a viver. Tá entendendo? Que aí eu não vivo mais conforme a minha inteligência, a minha vontade. Eu vivo conforme a vontade da palavra de Deus. Aí quando eu estiver lendo isso aqui, vivendo o que está escrito aqui dentro, aí sim eu estou vivendo Jesus. Aí sim eu estou tendo Jesus. Aí sim eu estou num caminho buscando a minha salvação, amém? E para finalizar, confessar Jesus não é só aquela primeira vezinha que você vai lá na frente, no púlpito, numa igreja, e levanta sua mãozinha e diz, eu confesso o Senhor Jesus, que faz aquela oração com o pastor. Não é só apenas aquilo. Confessar o Senhor Jesus é aonde você andar, você ter postura de cristão, você buscar transformação em cima do que você está lendo aqui dentro. Isso é confessar Jesus. Aonde você chegar e dizer, eu sou cristão. Não que você vai chegar lá e dizer, eu sou cristão. O mundo tem que saber que você é um cristão pelas suas condutas, né? Não vamos também nos titular, autotitular, não. Não precisa você chegar e dizer, eu sou cristão, mas na postura, nas condutas, comporte como cristão. E assim o mundo vai ver os feitos de Deus através da sua vida, né? O mundo não conhece os feitos de Deus através das nossas vidas porque a gente não tem uma boa postura, a gente não tem uma boa conduta. Mas eu vou falar para você, se você viver o que está escrito aqui, se você ler, pedir ao Espírito Santo para revelar a você, entender e viver, você vai mostrar os feitos de Deus através da sua vida. E Deus vai te recompensar. Deus, Ele vai te honrar. Além, futuramente, com a salvação eterna, né? Viver eternamente com o Pai lá na glória. Além disso, aqui na terra, enquanto Ele não vem, a nossa vida é próspera. A nossa vida é uma vida diferenciada. É uma vida que nós não vamos fazer como todo mundo faz.
Você vai ser diferente, você vai ser um privilegiado na presença do Senhor. Eita glória! Que o Senhor Jesus Cristo possa falar com você assim como falou comigo, assim como me deu esse entendimento, Ele possa dar para você também, na autoridade do nome de Jesus. E eu repreendo agora como filho de Deus, como servo do Senhor, decidido no seu coração, crendo que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que agora passou a viver as Escrituras Sagradas, na autoridade do nome que ganhou poder nos céus e na terra, debaixo da terra. Eu repreendo agora qualquer ação de Satanás em não querer fazer você assistir esse vídeo, em não querer fazer você viver o que está escrito na palavra de Deus. Qualquer voz que é o contrário à voz de Deus, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus, e você vai ser não apenas uma criatura de Deus, vai ter um entendimento e vai passar a ser filho de Deus e vai alcançar a salvação que tem prometida para você. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Eita glória, louvado seja o teu nome, Jesus.